Ela acordou com marcas no corpo. Não eram feridas. Eram mapas. Episódio 4. O toque que não tinha corpo. Tara acordou com um corpo estranho. Não dolorido. Não cansado. Apenas percorrido. Como se, durante o sono, mãos invisíveis tivessem desenhado cada curva, cada osso, cada centímetro de pele que o vestido de cetim costumava esconder. Ela se sentou na cama estreita do observatório, os cabelos negros espalhados sobre os ombros, a mecha verde brilhando sob a luz azul dos painéis. Não havia ninguém ali. Mas havia marcas. Não feridas. Mapas. Linhas finas, rosadas, que subiam da coxa até o quadril, contornavam a cintura, desapareciam nas costas. Tara passou os dedos sobre uma delas e sentiu não dor. Uma vibração baixa, como a corda de um violoncelo que alguém acabará de tocar do outro lado do universo. Você esteve aqui, murmurou. Não era pergunta. A temperatura do módulo caiu 2 graus. Tara sorriu. A mulher de olhos verdes não se materializou dessa vez. Não precisava. Tara já reconhecia sua presença pelo peso no ar, pela forma como os hologramas titubeavam quando ela se aproximava, pelo gosto metálico que surgia no fundo da língua. Não amargo, não doce. Gosto de iminência. Você quer me mostrar alguma coisa? Não era uma constatação. Era uma entrega. No vidro espesso do corredor externo, a cidade abaixo pulsava em linhas douradas e cinzas, e o observatório parecia suspenso acima dela como uma joia esquecida. Tara caminhou devagar, sentindo as marcas em sua pele responderem a cada passo, como se não fossem apenas sinais, mas instruções. Em uma mesa lateral, encontrou o vestido azul da noite anterior, dobrado com cuidado demais para ter sido deixado por ela. Dentro do tecido, havia um fragmento de espelho. Quando Tara o ergueu, a superfície refletiu seu rosto por um segundo e depois outro rosto por baixo do seu, mais antigo, mais sereno, com a mesma mecha verde e os mesmos olhos atentos. O coração dela bateu uma vez, forte demais. Então entendeu, as marcas não eram de visita. Eram de passagem. A mulher não havia tocado seu corpo. Havia tocado a versão de Tara que ainda não tinha acontecido. O silêncio pareceu se abrir. No painel principal do observatório, uma sequência de coordenadas surgiu sozinha, como se alguém as tivesse acabado de escrever do lado de dentro da luz. Tara leu os números, depois o nome escondido entre eles, e sentiu o frio subir pela nuca. A rota levava ao setor fechado da Torre Sul, onde ninguém entrava desde o apagão de 7 anos antes. Ela sabia, então, que a madrugada não terminaria com respostas suaves. Terminaria com uma escolha. Tara vestiu o cetim, guardou o fragmento de espelho no bolso e, antes de sair, encostou os dedos na última marca do próprio quadril. A vibração voltou, mais clara, quase uma voz. Do outro lado da porta, a cidade esperava. E, em algum lugar dentro dela, algo que ainda não tinha corpo já a chamava pelo nome. Tara vive no observatório desde que a estação passou a emitir sinais impossíveis de rastrear. Primeiro vieram as vibrações no metal das paredes, depois o som sem origem, e por fim a sensação de que alguém a chamava não pelo nome, mas pelo lugar mais íntimo de sua memória. Numa noite sem janelas abertas, a frequência mudou. A vibração ganhou forma de voz e não parecia vir do ar, mas do peito dela. O ponto, dizia a presença. O ponto onde o eclipse se fecha. Onde eu posso tocar você sem seu corpo servir de passagem. Tara permaneceu imóvel por um instante. Não sentiu medo. Sentiu reconhecimento, como se aquele chamado fosse antigo demais para ter começado ali. Ela fechou os olhos e aceitou a direção que veio em seguida, um arrepio subindo pela nuca e descendo pela coluna, firme como uma ordem e suave como um convite. O módulo de descompressão ficava no nível inferior do observatório.
Tara desceu as escadas de alumínio descalça, em silêncio, notando cada passo como se estivesse atravessando uma lembrança e não um corredor. Havia semanas em que ela dormia mal, com a impressão de que o prédio inteiro observava o coração dela bater fora do ritmo. Ainda assim, agora era diferente. Agora havia propósito. Na porta da câmara, os sensores se acenderam e apagaram sem registrar presença. O espaço interno estava frio e limpo, como se a própria atmosfera tivesse sido reduzida à espera. Tara entrou e se sentou no centro do piso, a coluna ereta, as mãos apoiadas nos joelhos. Não fez pergunta nenhuma. Apenas ofereceu o silêncio. A resposta surgiu em camadas. Primeiro, um toque leve no ombro direito, como poeira movida por uma corrente invisível. Depois, a pressão exata na base do pescoço, como se alguém desenhasse um mapa sob a pele. Em seguida, uma sensação mais profunda, não física, no lado esquerdo do peito, onde a pulsação parecia querer se quebrar e se recompor ao mesmo tempo. Tara respirou fundo. A cada contato, lembranças que nunca tinham se organizado ganhavam ordem. Uma mulher de olhos verdes vista em reflexos de vidro, uma voz que surgia em sonhos, a mesma figura repetida em telas apagadas. Ela entendeu, com uma clareza dolorosa, que não estava sendo atraída para um lugar, mas para uma convergência. O eclipse não era no céu. Era dentro dela. Quando a presença se tornou mais nítida, Tara abriu os olhos. No vidro escuro da câmara, viu apenas o próprio reflexo por um segundo. Então, por trás dele, surgiu a silhueta de uma mulher, inteira e serena, com olhos verdes que pareciam conter outra noite. Você demorou, disse a voz, agora sem mistério. Tara quase sorriu. Eu precisava ter certeza. De quê? Perguntou a outra. De que eu não era a passagem. A figura no reflexo inclinou a cabeça, como se aprovasse a resposta. O observatório tremeu de leve, e os monitores ao redor acenderam com marcas desconhecidas, círculos que se fechavam sobre si mesmos. Tara finalmente compreendeu o aviso escondido naquela espera, se desse o próximo passo. Então, em vez de se entregar por completo, ela escolheu tocar de volta. Levantou a mão e encostou na superfície fria do vidro. No mesmo instante, o reflexo recuou e avançou ao mesmo tempo, como se algo entre as duas estivesse cedendo. O eclipse ainda não acabou. Venha para o canal Orbis Fantasia. A próxima sombra pode ser a sua.